cidade. Como é que você vai combater a corrupção dentro da prefeitura, que não é pequena? Até o Haddad, nesse ponto, ele avançou bem. Ele é correto. Andou tirando um monte de bandido que tinha lá dentro. O que você vai fazer nesse sentido? Valorizar a controladoria, uma boa iniciativa que o prefeito Haddad teve, só que nós vamos digitalizar, colocar tecnologia, porque hoje ela é analógica, vamos dizer assim, para fazer uma comparação. E a melhor forma de você pegar quem está roubando. Claro, e usar o celular. O celular é um instrumento de defesa do cidadão. Se ele receber um achaque, se ele receber um pedido, seja por telefone, seja pessoalmente, ele deverá usar o celular para fazer a denúncia. Vamos apurar, evidentemente. O fato de denunciar também não significa que você já vai transitar em julgado, mas fazer a avaliação e afastar imediatamente aquele profissional ou aquele servidor público até que o processo se encerre e termine. Mas vamos usar o serviço digital para que as pessoas possam filmar, gravar e denunciar. Quem quer que seja, desde aquele que pede dinheiro para o carrocinha que vai vender cachorro-quente do lado da feira, ou aquele que pede milhões para liberar uma obra em alguma área da cidade. Acabar com essa história. Nós precisamos ter uma cidade limpa. Você veja, o prefeito Fernando Haddad aqui é uma pessoa correta. Eu não duvido da correção dele. Aliás, eu já destaquei isso até em debates. Falei, não estou aqui querendo ser gentil depois que ganhei a eleição. Mas mesmo assim, na prefeitura, você ainda tem situações não republicanas que acontecem, né? E de pessoas que, no tamanho da estrutura da prefeitura, como era uma empresa privada também, não é diferente. Grandes empresas, você não tem um sistema de controle de eficiência, de controladoria, de gestão e de auditoria, acontecem as falcatruas. Essa cidade, ela cresceu sem um plano diretor. E o que fazer dessa cidade para que haja mobilidade pública? Porque não adianta você criar uma faixa de ônibus se você não exige do sujeito que é dono da empresa de ônibus que ele coloque mais de um ônibus na mesma linha. Mobilidade pública você não faz com ônibus de mais velocidade. Pelo contrário, é até um contrassenso isso no Haddad. O ônibus vai andar com mais velocidade e tal, se é que ele multa tanta gente assim. Mobilidade, inclusive os motoristas de ônibus. Inclusive, o motorista é a empresa que manda correr. A mobilidade urbana é um dos pontos principais, né? E mobilidade urbana em São Paulo e transporte coletivo são coisas complicadíssimas. O transporte coletivo seria melhor que alguém que transportasse gado tivesse no lugar dessas empresas do transporte coletivo, porque aqui o sujeito é carregado pior do que gado. Se fosse gado transportado pelos ônibus aqui de São Paulo, os ruralistas já acabariam com essas empresas. Existe a possibilidade de fazer uma nova licitação para transformar o transporte coletivo de São Paulo um transporte mais justo? Você acha que esses caras continuam merecendo a confiança de um novo prefeito? Existe a possibilidade de se rever esses contratos e colocar gente nova e interessada no transporte público de São Paulo ou não? Datena, é uma boa questão, uma questão que afeta muito a cidade, que é a mobilidade urbana, como você colocou. Há um grande contrato que deveria ter sido renovado agora, o prefeito também teve o bom senso de deixar isso para a próxima gestão. Nós vamos analisar esse contrato, porque são muitos anos de concessão, e abrir o diálogo. Eu sempre vou na linha do diálogo. É melhor sempre, ao invés de acusar, intimidar, chamar para o diálogo e a boa conversa, para melhorar a qualidade do transporte público sob pneus, que é a responsabilidade da prefeitura, já que trens, metrô e os trens metropolitanos pertencem à responsabilidade ao governo do Estado, com quem, aliás, nós queremos integrar ainda mais a nossa ação. Mas nos ônibus, nós vamos fazer, por exemplo, o Rapidão São Paulo, aproveitando os corredores e no prazo de um ano, aliás, as empresas concessionárias já sabem, porque eu falei isso durante a campanha, exigir que no prazo limite de um ano, toda a frota seja de ônibus articulados e biarticulados, porque o ônibus normal cabe em 70 passageiros no limite, o articulado 150, o biarticulado 250. Todos eles deverão ser já na ecofrota, pelo menos metade deles na ecofrota, todos com ar-condicionado, todos com Wi-Fi gratuito, todos com entretenimento. Aliás, a sua imagem passa nos ônibus. Você sabe que o sistema que está lá, por acaso, é um sistema aqui da Band. Então, nesse momento, os poucos ônibus que têm esse sistema estão nos assistindo agora. O rebaixamento de acesso, para permitir que as pessoas com deficiência tenham acesso, e o embarque rápido, que hoje não existe, que é o sistema BRT, para que você possa comprar o seu ticket ou validar o seu bilhete antes de entrar no ônibus. Isso facilita muito e não vai desempregar nenhum cobrador, não, porque os cobradores que não estiverem nesses ônibus serão treinados para serem
motoristas. Então, isso vai melhorar a qualidade e o conforto, porque o que você falou é verdade. As pessoas não podem ser, vamos dizer, empurradas, amassadas dentro do ônibus. São maltratadas mesmo. Maltratadas. Quando não há assédio sobre as mulheres, são maltratadas. Muito ruim. Não deixa o velhinho sentar e daí por diante. Aí nós temos que fazer campanhas educativas. Aí a responsabilidade não é do concessionário. Que funciona muito mais do que você multar o cara na rua, você fazer campanha educativa para ele andar menos rápido. Exatamente. Aliás, que o Haddad não fazia. Que a prefeitura não fez. Infelizmente, nós vamos fazer. Eu não estou aqui para meter o pau no Haddad, porque eu já passei muito tempo metendo o pau no Haddad. E foi o segundo colocado, apesar de tudo. João, você não é candidato à reeleição. Não. Aliás, eu comentei isso também em várias entrevistas. Porque você não é candidato à reeleição? Quando é que começa a sua campanha para o governo do Estado de São Paulo? Esse é o Datena. Eu fui eleito para ser prefeito da cidade de São Paulo. Não, mas peraí, mas se você fizer um bom mandato, os caras vão te chamar para ser governador. Você não toparia ser governador de São Paulo? Cada dia com a sua agonia, Datena. Então, vamos cuidar da cidade. Você não está afastando a possibilidade de ser governador de São Paulo. Estou dizendo que eu vou ser prefeito da cidade de São Paulo. Vou governar São Paulo, fazer Mas isso não gestão. afasta a possibilidade de você ser candidato a governador de São Paulo. Eu quero voltar a te dizer o seguinte. É a próxima meta ou não? Não, a meta é cumprir o meu mandato de 4 anos. João, para de fugir, responde a minha pergunta, João. Eu estou falando a verdade. João, você para de fugir, agora você ajuda o jornalista que está te perguntando aqui. Você é um possível candidato ao governo de São Paulo? Não, eu sou candidato não, agora eleito prefeito da cidade de São Paulo. Eu sei, mas depois disso, numa próxima etapa, você está pensando nisso numa próxima etapa? Não, estou pensando em fazer uma boa gestão para a cidade de São João, Paulo. Responda a minha pergunta, João. Responda a minha pergunta. Você é um possível candidato se fizer uma boa gestão. Óbvio que eu tenho certeza que tem tudo para fazer. Obrigado. Espero que consiga fazer. Mas estão dizendo que você tem pinta de ser candidato a governador. Você vai ser, você tem interesse em ser governador de São Paulo. Você gostaria de governar o seu estado? Datena, eu amo São Paulo, amo a minha cidade, amo o meu estado, amo o meu país. Nesse momento, a minha preocupação é ser um bom prefeito. Mas está no seu projeto ser governador um dia? Cumprir 4 anos de mandato, sem reeleição. A reeleição é ruim para a política brasileira, porque exatamente as pessoas chegam já pensando como vão cuidar da sucessão. Já respondeu a pergunta, se ele não respondeu que não, é porque é um possível candidato ao governo, sim. 4 anos prefeito de São Paulo. Porque com essa eleição que você teve, que foi histórica, já te credencia isso. Né? A eleição realmente foi histórica. Eu tenho, aliás, aproveito para agradecer os que acreditaram na nossa proposta, os que votaram, e nós os que não votaram também, porque, volto a dizer, vou governar para todos que vivem em São Paulo. Tem perguntas que chegam pela rede social, o Rodrigo me lembra de uma delas aqui, porque parece que, uma delas aqui, parece que não é interessante, mas porque mexe com a vida da cidade. Por exemplo, o tal de pancadão, né? Que o prefeito chegou a dizer que era manifestação cultural porque não é na porta da casa dele. Né? Não é um absurdo, tem droga, tem sexo, tem tudo. Como é que a prefeitura pode ajudar a combater o tal de pancadão? Olha, eu não assisti nem ouvi essa manifestação do prefeito, mas realmente não é uma atividade acho que houve, não sei, de lazer. Não sei se ele chegou a dizer isso ou não. Já foi. Mas o pancadão não é bom para a cidade, não é bom para a população, não é bom para os jovens. O pancadão é nocivo e nós vamos combater o pancadão. Primeiro, com a Guarda Civil Metropolitana. 2, com a Polícia Militar. 3, com a lei. A lei do PSIL vai ser cumprida. As pessoas não podem fazer ruído acima de um determinado nível de decibéis na porta das casas das pessoas. E o pancadão, ele só existe porque falta lazer para a população da periferia. Nós vamos colocar opções de lazer saudável e que não vão ser controladas por pessoas que não têm. Eu não estou dizendo que todos os pancadões sejam controlados aí pelo PCC ou por facções criminosas, mas o que eu posso afirmar a você... Mas as informações é que muito do crime organizado está infiltrado nisso Está, isso é verdade. Eu fui à periferia e conversei com pais, mães, com famílias que testemunham que os seus filhos são aliciados para o tráfico de entorpecentes, começa com bebida, depois começam dando drogas leves, aí drogas mais pesadas, aí ele se torna viciado, para garantir o seu vício, ele é aliciado para ser um traficante e as meninas são aliciadas para prostituição. Tudo isso dentro dos pancadões. Então, nós não vamos ter a menor leniência com pancadões. Nós vamos agir com firmeza, com legalidade e com a opção de lazer saudável para essa população, com as ruas musicais, onde vamos ter samba, vamos ter forró, sertanejo, música e entretenimento para essa população, com acompanhamento e vigilância da Guarda Civil Metropolitana e sem a presença dessa nocividade daqueles que utilizam os pancadões, lamentavelmente, para fazer tráfego de entorpecentes e o aliciamento de menores. Um dos pontos principais que a gente não falou aqui, que é a educação, é claro. Né? E a prefeitura pode contribuir muito. Tem muita criança que vai na escola primeiro para comer,
depois para estudar, porque não tem comida em casa. Eu já fiz reportagem há muito tempo atrás. Muitas só comem na escola. Quando o Ribeirão Preto era considerada a Califórnia brasileira, e eu fiz matérias, até ganhei um prêmio Exódio sobre isso, de crianças que passavam a merenda, né, que recebiam, para a família que estava lá fora para comer. E houve vários problemas em relação à merenda aqui em São Paulo. A comida é fundamental para atrair a criança para a escola. Mas o que você vai resolver com a questão do ensino, que a prefeitura tem muito a ver com isso, né? A questão do estudo, que é fundamental para qualquer país, é base de qualquer sociedade. Como é que você vai tratar o ensino aqui em São Paulo? Atena, é um ponto muito importante. Começa com as creches. Há um déficit de creches na cidade de São Paulo. 104 mil crianças estão fora do ensino de 0 a 3 anos, o que é lamentável, porque crianças que não têm ensino nessa faixa de idade, não têm acesso à creche, não têm alimentação. Não tem alimentação nutricional, porque elas se alimentam, como você falou, quase todas elas na escola, não tem alimento em casa. Essa população de baixíssima renda, quando tem renda, ela tem uma enorme dificuldade. Então, nós temos que zerar esse déficit de creches, fazendo mais convênios e estimulando também a implantação de creches nas estações de metrô, naquelas maiores, nos novos terminais de ônibus e também com entidades do terceiro setor, sobretudo aquelas mantidas por igrejas católicas, evangélicas, igrejas de matrizes africanas e ONGs, organizações não governamentais que atuam com o melhor sentimento cristão de ajudar as pessoas, principalmente nos programas de educação das creches conveniadas. E no âmbito da educação fundamental, é permitir que tenhamos a escola em tempo integral. Eu sou a favor dos CELs. Foi um ponto de discussão aí durante os debates. Eu sou a favor da implantação de mais CELs, porque a estrutura do CEL ela é ampla o suficiente para a escola em tempo integral, onde a criança entra de manhã. Da época que a Marta criou o CEL para cá, ele piorou muito, precisa melhorar o quê? Enfim, porque a iniciativa realmente é boa. A iniciativa é boa. Aliás, nós vamos agir sempre republicanamente. O que é bom, preservar e melhorar. O que é ruim, encerrar. Neste caso, é boa a iniciativa. Nós vamos fazer mais CELs na cidade de São Paulo, porque tem espaço suficiente para atividade esportiva, atividade de lazer, atividade cultural, o ambiente é bom, as salas são arejadas, as condições para os professores e os gestores boas e, obviamente, para os alunos também. E você tem espaço e tempo suficiente para que as crianças tenham 5 refeições diárias e tenham uma alimentação nutricional correta. E tenham também o atendimento de saúde, a chamada saúde preventiva. Uma vez por semana... Primeiro atendimento. O primeiro atendimento. Então, você vai lá e tem o oftalmologista, tem o dentista, tem o fonoaudiólogo, tem o psicólogo, que faz uma visita semanal e ajuda as mães, os pais, a identificarem se algum dos filhos tem algum tipo de problema, para que isso possa ser corrigido rapidamente. Então, nós vamos estimular a multiplicação dos CELs e escola em tempo integral. João, saúde pública, postos de saúde, hospitais municipais, o que você pode fazer para resolver isso que é um imbróglio, falta de médico, falta de segurança para enfermeiros, médicos que se atendem em postos de saúde, inclusive com o governo, com o governo federal. O que você vai fazer para tentar resolver isso aí? Atena, o problema da saúde é muito grave. Aliás, eu costumo dizer, é o problema número 1, número 2 e número 3 da cidade de São Paulo. Prioridade absoluta da nossa gestão a partir de 1º de janeiro. Aliás, a partir de já na transição, mas em janeiro a nossa posse, a prioridade é a saúde. O que fazer? Primeiro, nós temos 500 mil de pessoas esperando para fazer exames médicos. E as pessoas, não é suportável, razoável imaginar 500 mil de pessoas esperando para fazer exames em 4 meses, 6, 8, 10, 12, 14. Tem exames de 16 meses que a pessoa fica esperando. Ora, Datena, quem vai fazer um exame médico é porque está padecendo. A pessoa está com dor. O cara não vai lá porque gosta. Não vai porque gosta. Salvo uma ou outra circunstância, um exame pré-natal, e mesmo assim quem vai fazer um exame pré-natal quer fazer antes do nascimento do filho, e não depois do nascimento. Um dia fui no Grajaú, uma moça me procurou, vi obviamente que ela estava grávida, perguntei se já fez o seu exame pré-natal. Ela falou, não, mas quantos meses você está? 5. Para quando foi marcado? Você marcou? Marquei. Para quando? Para daqui a 5 meses a prefeitura marcou no posto de saúde, na UBS, onde ela procurou. Ora, como é que pode fazer um exame pré-natal no tempo depois do nascimento do filho? Então, é preciso reduzir, na verdade, eliminar essa fila. O que nós vamos fazer? O Corujão da Saúde. É um programa emergencial, não é um programa permanente. Em paralelo, vamos arrumar a estrutura pública de saúde com boa gestão, com eficiência, porque orçamento tem. Sabe qual é o orçamento da saúde em São Paulo? Este ano, 9 bilhões e 400 milhões de reais. Ele é mal utilizado, ele é desviado, você já detectou isso? É mal
mal administrado. Eu não creio no desvio, mas creio na má gestão, na administração ruim, porque muitas vezes falta remédio no posto de saúde, mas tem remédio, vamos dizer, no almoxarifado central, mas a logística não leva, por falta de tecnologia e de uma ação mais eficiente, o remédio no posto de saúde, na AMES, na AMA, na UBS ou mesmo no pronto-socorro. Então, reduzir e eliminar gradualmente, até eliminar esse déficit de 500 mil de pessoas que estão buscando exame. Vamos usar a rede pública estadual, a rede privada, no investimento possível e razoável com o próprio orçamento da Prefeitura e fazer também um programa chamado Doutor Saúde, que é um programa preventivo para a saúde. Custa 5 vezes menos prevenir do que você curar. A cura custa 5 vezes mais caro. Então, nós vamos levar as carretas do Doutor Saúde. Geralmente a pessoa, quando vai a um posto de saúde, a um hospital, seja ele municipal, estadual, já vai muito ruim, né? Já vai em estado grave com doenças que, de repente, os remédios custam caríssimo. A internação é um negócio fora do comum. Claro. E tudo é mais sofrido. Prevenção também. É acima de tudo. É a melhor alternativa. Tudo é mais sofrido, quer dizer, a pessoa sofre mais, evidentemente. Quando ela tem ação preventiva, ela tem muitas vezes a cura antecipada pela prevenção. Então, essas carretas que vamos chamar, o programa vai chamar Doutor Saúde, elas serão implantadas no prazo de 1 ano, são 32 carretas que vão atuar nas 32 prefeituras regionais, que, aliás, aproveito para informar, você vai acabar essa nomenclatura de subprefeitura, que já é um erro, subprefeitura, subprefeito, subpovo, suborçamento, está tudo errado. Tem alguma chance de manter gente de subprefeitura aproveitando a estrutura que tem aí do Haddad? Gente competente, eu não tenho esse problema partidário de dizer, olha, você é do outro partido, você tem essa ou aquela responsabilidade política, não vai atuar. Onde estiver funcionando bem, você deixa? Claro, por que não? Onde tiver eficiência, o que é importante é servir a população da terra. É servir a população. Não é o fato de você ter estrela no peito ou ter tucano na lapela, é você ser competente, ser sério na gestão pública. É isso que nós vamos fazer. Por isso que eu digo sempre, eu sou um gestor, eu não venho para fazer política na área pública, eu venho para fazer gestão, respeitando os políticos, a Câmara Municipal, o ambiente político, mas eu quero ser um gestor, especialmente na área da saúde. O Quinalha disse que aqui no debate eu vi. Pelo PT, você estava assistindo o programa que a gente estava fazendo? Todo. Mais um, porque foi uma audiência legal. Você estava com o governador assistindo, depois nós falamos, depois do programa. Mas o Quinalha disse que esse fato de você se colocar como não político deveria ter sido mais combatido pelo Haddad. Como é que é essa história de não ser político? Porque a partir do dia primeiro você tem que ser, né? Tem que ser um gestor, eu volto a dizer, um gestor na política, mas eu não quero fazer a velha política. Aliás, o próprio Fernando Haddad, no último debate de uma emissora congênere aqui da Band, mencionou, falou, olha, eu faço uma gestão, eu sou mais gestor do que político, ele mesmo procurou essa identidade. Eu vi o Quinalha, ele estava aborrecido, com razão até, perdeu a eleição, mas eu quero ser um gestor, um administrador. É isso que a população quer, Datena. A população que está nos assistindo agora... Porque político todo mundo é, né? O homem é um animal político, já dizia o Aristóteles. Eu não estou aqui condenando os políticos, mas o que a população quer, quem está nos assistindo agora... Você quer a parte boa da política? Você quer a parte boa da política? Você quer a parte boa da política, quer alianças e tal, com gente de bem, servir a população, mas que você quer ser um gestor. Todo mundo que assume São Paulo diz que o centro de São Paulo vai ser a coisa mais linda do mundo. Olha a Cracolândia, como é que está. Isso é imagem ao vivo. Isso é uma imagem ao vivo da Cracolândia. O que você pretende fazer com a Cracolândia? Olha, isso, lembrando o nosso amigo Boris, que agora se foi, isso é uma vergonha, realmente. Olha só. Olha que situação. Eu não sei se é um drone ou um helicóptero que está mostrando isso. Não, helicóptero. É uma tristeza. É a terra de ninguém. Como é que pode a prefeitura defender um programa? Estou aqui assistindo, chateado e aborrecido, defendendo esse programa de braços abertos para a morte. Isso que você está vendo aí são pessoas condenadas à morte, que vivem numa situação de um gueto. Isso é um gueto na cidade. Isso vai acabar. Isso me provoca uma enorme repulsa. E como é que você vendo? Pode botar a imagem lá. Como é que você vendo uma imagem? Só queria lembrar que Vem cá, só queria lembrar que é muito triste ver o Dória falou que o Boris se foi, mas o Boris se foi para outra emissora, foi para a Rede TV. Porque senão já vão começar aqui a ligar os fãs do Boris. Que, Boris se foi, até eu levei um susto, e foi para a Rede TV. Mas o que você vai fazer com a Cracolândia, Dória? O que você acha que pode fazer com a programa Cracolândia? Braços Abertos, olha aí o que deu. Você oferecer renda para a pessoa, para varrer rua, sabe o que aconteceu com isso? O programa é um fracasso, eu não quero aqui
é estigmatizar a prefeitura na gestão atual. Eu vou olhar, aliás, vou fazer a administração olhando para frente, vou fazer a administração olhando com retrovisor. Mas isso aí vai acabar. Não faz o menor sentido essas pessoas comporem um gueto dentro da cidade, protegido, inclusive, pela Guarda Civil Metropolitana, que impede o acesso das pessoas, e elas estão consumindo droga aí 24 horas por dia. Você está vendo aí? Se aproximar a câmera, você vai ver lá olha lá. Ó, daqui eu vejo. Pode botar a imagem. Olha lá. Aquele foguinho que você está vendo ali é a pedra de crack. Eu estou acendendo a pedra de crack. Olha lá. 24 horas. Nós estamos no final da tarde, mas é 24 horas isso. É terra de ninguém. Vai acabar essa história. Nós vamos colocar a internação obrigatória. Nós temos que olhar também, ter um olhar humanitário para isso. Aquele que é psicodependente, que é consumidor de drogas, ele precisa de internação clínica. Ele precisa de tratamento clínico. E ele não tem noção disso. Nenhuma. Como é que uma pessoa sob doses, vou dizer, continuadas de psicotrópico... Se tivesse noção, não entraria numa claro, situação evidente, como essa. Imagina, ele está acabando com a vida dele, ele está se autodestruindo. O que fez esse programa de braços abertos, que eu chamo de braços abertos para a morte? Alguns costumam dizer que a internação obrigatória é uma violência. Não é violência. Você proteger a pessoa... Lógico que não. Violência é deixar a pessoa condenada à morte. Sim. Isso é que é violência. Vai consumindo aí, porque é democrático consumir droga, até morrer, padecendo, morrendo nas ruas, nas calçadas, ou nas pocilgas dessas pensões que existem no centro da cidade. Olha, isso é uma violência. Olha aí a imagem de perto. Isso é inacreditável. Na maior cidade do país, ter uma situação como essa da Atena é inacreditável. Nós temos que acabar com isso. Colocar essas pessoas com internação obrigatória, sim, para ter uma chance de vida, de sobrevida, para terem tratamento clínico e chamar a família também. É claro que isso também colabora muito para que o centro de São Paulo seja uma pocilga deteriorado. Também. Todo mundo, em grandes cidades do mundo, geralmente o centro da cidade, o downtown, é um lugar bonito, preservado. Histórico. Todo mundo que assume a cidade de São Paulo diz que vai fazer do centro um lugar bonito e tal. Não precisa nem ser bonito, sendo limpo e seguro já está bom demais. Coisa que não é hoje. Não é e nunca foi. Nem limpo, nem seguro. Talvez tenha sido na época do Padre Anchieta. O que você vai fazer para melhorar essa situação do centro de São Paulo, além da Cracolândia? Olha, Cracolândia é um programa que nós vamos ter que chama-se Recomeço, com internação. Primeiro, a internação opcional, depois a internação. Estou aqui simplificando um pouco o processo. A internação obrigatória em clínicas conveniadas, já várias no programa Recomeço. E também a requalificação para que as pessoas possam ter a oportunidade de, limpas da droga, terem uma profissão e uma oportunidade de emprego. E sempre, se possível, com a família. Em relação ao centro da cidade, é fazer a requalificação do centro da cidade. Primeira coisa, limpeza, manutenção e vigilância. Vigilância eletrônica, vigilância da Guarda Civil Metropolitana e zeladoria urbana. Não há a Regional da Sé, a chamada Subprefeitura da Sé, vai chamar a Prefeitura Regional da Sé, tem uma responsabilidade. E comigo, o gestor, aquele ou aquela que for o prefeito regional da Sé, vai ter que manter o centro da cidade um brinco limpo, organizado, sem pichações, sem violações às regras e à estrutura municipal. Ali? Eu não sei, acho que tem alguém que gosta de bicicleta aqui, muito, porque eles estão mostrando as ciclovias ali. Você já falou que o ciclovia... Pode voltar um pouco mais a imagem, isso, volta um pouquinho mais a imagem. Você já falou que ciclovia, onde estiver funcionando, lá da estação, ela vai continuar a funcionar. Agora, tem ciclovia, por exemplo, a gente mostrou... Onde foi que a Bruna Drius fez uma ciclovia? Zona Leste de São Paulo. Ô, Bruna Drius, está me ouvindo, Bruna Drius? Tem uma ciclovia... Estou ouvindo sim, da Atena. Ela fica no meio... Que lugar é, Bruna Drius? Cadê a Bruna Drius? Onde é que é a ciclovia? É o extremo da Zona Leste de São Paulo, da Atena. Bom, é o seguinte, eu não sei nem se tem imagem dela aí. Aliás, ela está lá de ciclista e tal. Olha lá, a Bruna Drius. É um verdadeiro absurdo. Porque é no meio de uma avenida com caminhões... Não só buracos. Ela fica no meio da pista, é do lado ainda, porque tem no meio da pista. Onde morreu um menino, morreu uma série de pessoas, morreram várias pessoas aí. Ela fica no meio da avenida, na maior parte, aí está na lateral, mas tem a parte que ela anda no meio da avenida, com ônibus, veículos pesados e com divisão apenas de tartarugas ali, que coloca em risco a população. Isso aí você vai acabar, vai deixar o que é bom e vai acabar com o que não funciona, é isso? É verdade. Aliás, eu declarei isso hoje pela manhã numa entrevista à imprensa. Eu não sou contra ciclovias, quero deixar claro isso para você que está nos assistindo. Está vendo? No meio da avenida, os caminhões fazendo conversão e daí por diante. É um risco. Não sou contra as ciclovias, mas as ciclovias serão mantidas, assim como as ciclofaixas. Ciclofaixas é uma situação mais fácil porque é um uso temporário, em finais de semana, principalmente aos domingos, bem sinalizado, funciona bem. Agora, a ciclovia vai continuar existindo onde ela tem utilidade, onde tem ciclista,
ou pela mobilidade urbana ou pela utilização pelo lazer. Agora, ciclovia onde não tem uso não faz sentido, porque ela prejudica a população e coloca em risco também, circunstancialmente, aquele ciclista solitário que numa única vez vai frequentar aquele espaço. E há várias ciclovias no extremo da Zona Leste e no extremo da Zona Sul. Sabe onde são as ciclovias? Onde? Sobre calçadas. Não faz o menor sentido você ter ciclovia. Eu perguntei uma vez para o prefeito o que queria fazer com o pedestre, porque ele começou a botar o ciclista em cima da calçada para proteger o ciclista. Calçada é e o pedestre vai dar onde? No telhado? Eu cheguei a perguntar isso. Bom, o que tiver de bom de ciclovia vai ser mantido pelo João. Vocês que gostam de bicicleta, é muito saudável e tal, mas não adianta você transformar a cidade de São Paulo da noite para o dia. Não pode ser uma obsessão. Pequim, que antes de inventar a bicicleta, os caras já andavam de bicicleta. Paris, né? Não dá. Você tem que ter em pontos que tenha segurança, inclusive, para o ciclista. Claro. Estão perguntando sobre sacolinha, até isso estão perguntando. Sacolinha de mercado. Bom, vem pergunta de tudo. Já chegou a pensar na sacolinha de mercado? Ou não chegou Nós vamos analisar, nós temos que fazer aí uma reunião. Até isso estão perguntando aqui. Com a APA, a Associação Paulista de Supermercados. Outra coisa que estão perguntando demais, a sacolinha, vamos deixar, porque eu vi que você ainda não pensou o que fazer com a sacolinha. Mas uma coisa grave que acontece começando pelo problema das enchentes, né? Porque morre gente pra caramba. E agora? Essa gestão, Janeiro, fevereiro, essa gestão e o povo de São Paulo deram sorte, porque não tem chovido muito ultimamente. Nós enfrentamos um período de seca, mas só choveu um pouquinho mais e morrem pessoas em área de risco. A prefeitura deslocou muito pouca gente da área de risco para locais que morassem com decência. O que você vai fazer com essas pessoas que estão em área de risco e que sofrem risco de morrer a qualquer momento nessas enchentes? Tem pelo menos 407 áreas de risco e mais de 100 mil famílias nessa área de risco. 115 mil famílias nessas áreas de risco, você multiplica por 4, são quase 500 mil pessoas morando em área de risco aqui em São Paulo. Atena, esse é um problema. O outro é pessoas que invadiram áreas de proteção de mananciais, na zona sul da cidade, junto à represa. Não pode, essas áreas devem estar protegidas, porque a água que abastece a cidade, não pode haver invasão. Agora, você não pode retirar essas pessoas sem dar a elas... Sem dar um lugar para morar. Sem dar um lugar para morar. Então, é preciso... A prefeitura falhou muito nessa área. O prefeito Fernando Haddad acreditou muito na presidente Dilma, que não deu recurso para Minha Casa Minha Vida, e ele não conseguiu Qual é o implantar... seu projeto habitacional? É o projeto chama-se Casa Paulista. É o mesmo projeto que o governo do estado vem implantando, porque é feito através de PPP e são verticais. Porque eu também não entendo por que a habitação popular tem que ser ruim, tem que ser apertada e tem que ser predinho de 4 a 5 andares, obrigando a pessoa todo dia a subir e descer a escada, seja uma pessoa de idade, seja uma pessoa com deficiência, seja uma pessoa com alguma limitação, obesidade, por exemplo. Alguma coisa parecida com o Singapura do Maluf ou não? Não, aquele projeto não. O Casa Paulista é diferente. Você tem projetos de 12, 13, 14, 15 andares, com elevadores, elevador de serviço, elevador social. Os elevadores, a empresa responsável pela construção, ela assume a responsabilidade durante 20 anos pela manutenção e a preservação dos elevadores. Também num programa de educação, para que a população saiba respeitar e utilizar corretamente. Os apartamentos vão ser entregues com fogão, que você sabe que tem muitos acidentes que acontecem, porque, infelizmente, as pessoas sem dinheiro, elas acendem não tem fogão. Em comunidade isso é frequente. Vela, fogão. Vela, fogão, acende, faz o fogo no chão e coloca em risco toda aquela unidade habitacional. Então, nós vamos entregar com fogão e com geladeira. O custo disso é mínimo. O custo de um fogão, o custo de uma geladeira é mínimo, para poder organizar melhor esse processo e alocar as pessoas a este programa. Vamos fazer junto com o governo do estado e junto com o governo federal. A prefeitura entra com o terreno. Aliás, o bem mais caro na habitação popular é o terreno. Depois, a construção será feita com recursos dos programas da Caixa Econômica Federal, portanto, do governo federal, e do governo do estado de São Paulo, através do programa Casa Paulista. Como é que a sua família recebeu essa história de você ser candidato a prefeito e agora está te recebendo como prefeito? Boa pergunta. Eu me lembro que um grande empresário de São Paulo, Antônio Emílio de Moraes, um parente dele chegou para mim e falou assim, o Antônio Emílio sofreu uma barbaridade com ataques muito injustos, né? O Antônio Emílio sempre foi um benemérito da sociedade, sempre foi um grande cara, mas ele ficou muito magoado com os ataques que sofreu. Quando você comunicou à sua família que iria ser candidato a prefeito, qual foi a reação em casa? Olha, eu devo muito à minha família. Eu tenho 3 filhos, o João Dória Neto, o Felipe Dória e a Carolina, com 22, 15 e 13 anos. E a Bia, minha esposa, comemorei 24 anos de casamento
há 2 semanas. Devo muito à minha família, porque eles sempre me apoiaram, sempre estiveram ao meu lado, sabem que o pai trabalha muito e sabem também que a prefeitura agora vai demandar ainda mais da vida do pai e eu, infelizmente, terei que ser mais ausente do que já fui ao longo da minha própria existência. Eu tenho muito amor pela minha família, agradeço muito, provavelmente eles estão nos assistindo agora aqui, o amor que me dedicam, a confiança e principalmente a compreensão dessa ausência.